Era esse o único episódio que eu percebi que parecia que eu fui tomada, e foi a única marca que eu carrego até hoje no pulso, foi que dentro do processo de cura, que é um processo, tem dias que são mais fáceis, tem dias que são mais difíceis, tem dias que você acorda falando, caramba, venci, tô curada. Tem dia que você fala, meu Deus, como é que eu vou dizer não? Porque eu lido com a depressão, com a ansiedade, com a automutilação, complexo de inferioridade, tudo isso, como se fosse uma ex-melhor amiga que vai bater a porta todo dia. Caramba, que exemplo bem... É porque todo dia tem uma oportunidade que possa me levar a isso. Todo dia. Mas até hoje? Até hoje. Todo dia. Porque a nossa vida é feita de altos e baixos. E os altos são ótimos, mas os baixos? Pra gente que já tem um indício de ter depressão. Então, tem dia que acontecem várias coisas que eu já vejo que eu tô indo para uma crise de ansiedade e já consigo dizer, não vou ter, acabou. Então, é um processo. Dentro desse processo, eu tive várias recaídas normais. Eu gosto de dizer, a gente não é um super-herói, a gente é humano. Então, dentro do processo de cura, eu quero sair hoje disso. Vai ter dia muito fácil, vai ter dia muito difícil. Então, eu sempre dou 3 dicas. Primeiro, peça ajuda. Foi onde eu pedi socorro para meus pais, nesse episódio que eu vou contar agora. Eu lembro que eu fui para Caxias. Alguém sabe o que é Caxias, gente? Caxias é terra boa. Ai, Baixada. Adoro. Caxias é de Fui bom fazer demais. compra, né, gente? Que a gente é dessas. Só que antes de eu entrar em todas as lojas, eu ouvi uma voz dizendo, você vai entrar, você vai gostar das roupas, mas não vai ter do seu tamanho. Falei, ai, gente, não vem falar isso pra mim. Batata. Toda loja que eu entrava, que eu gostava de alguma peça, não tinha o meu tamanho. E eu comecei a frustrar. Até uma leve crise de ansiedade, só que minha mãe não sabia. E mãe é mãe, né, gente? Minha mãe tinha gastado a manhã toda comigo, rodando o Caxias inteiro, a gente não achou nada. Porque você... Não sei o quê, sempre veio perder tempo. E aí eu lembro que foi a primeira vez que eu chorei indo pra casa de ônibus. Eu chorava, minha mãe do meu lado. Você também não me ajuda, e não sei o que lá. E aí eu lembro que eu cheguei em casa, me tranquei no quarto, e eu lembro da minha mãe falando pro meu pai o que aconteceu, né? A Nayana fez isso. Entrava na loja, não comprava nada. E eu chorava no meu quarto, ouvindo essa voz dizendo para mim, viu? Até eles não te compreendem. E eu lembro que tinha uma mesa de frente onde eu estava sentada no chão, com uma régua. E não era nem aquelas réguas de ferro, era régua de plástico. E eu só lembro de eu pegando a régua e botando aqui. Quando eu dei por mim, meu pulso já estava vermelho. Caramba. É a única marca que eu tenho. Posso ver? Pode. Esse daqui, ó. Tá vendo? Tá bem... É a única marca que eu tenho. A única. Deus tirou todas as marcas de mim. Tem uns negocinhos assim, né? E essa da régua chegou a cortar? Não chegou a cortar, mas afundou. E aí eu não me lembro o que eu fiz. Eu só me lembro de eu pegando a régua e botando aqui. Eu não me lembro da força que eu fiz. Aí foi onde eu saí de um transe, meu pulso todo vermelho, e aí eu corri pra sala, meus pais estavam almoçando, nunca vou esquecer dessa cena. Chorava e dizia, eu preciso de ajuda. Eu tô com depressão, aí comecei a contar. Crise de ansiedade. Mãe, não foi porque eu não quis comprar as roupas, foi porque eu ouvi isso. E aí eu lembro do meu pai correndo desesperado, me agarrando, dizendo, a gente está com você. Eu lembro de eu sentada, com a cabeça no colo da minha mãe fazendo carinho, dizendo, filha, você não está sozinha. Então, o poder do pedido de socorro, sabe, do pedido de ajuda, é muito grande. Mas, graças a Deus, eu tive uma família que me acolheu. Eu tenho pais abençoados, mas tem casos de pessoas que eu aconselho, que eu direciono, que a própria família... Tipo, é drama. Nayana quer chamar atenção, mas não é isso. Porque tem casos e casos, né? Não é isso. É realmente os surtos que a gente passa. Então, dentro desse processo de cura, eu sempre falo para pedir ajuda, né? Para entender que vai ter dias bons e dias ruins. Vai ter dias mais fáceis, vai ter dias difíceis. Nesse episódio, né, que aconteceu, que você pediu ajuda para os seus pais, você já estava na igreja no processo, sim. né? Como é que foi o processo
de você ter essa experiência com Cristo no banheiro, mais esse com seus pais? Qual foi a resolução que você fez na tua mente, assim? Tipo, e agora? Que eu não estava sozinha. Que quem é depressivo acha que ninguém está com você. Você é sempre uma ponte de ajuda para outras pessoas, mas quando você requer essa ajuda, você nunca tem. Então, eu olhei para Cristo e vi que Ele estava comigo. Olhei para meus pais, que sempre foram a minha base, e vi que eles estavam comigo. Então, isso começou a me fazer entender que eu conseguia vencer. Que eu poderia estar mal, mas eu poderia falar, pai, olha, não estou bem hoje. Mãe, ó, me ajuda aqui, hoje a crise está demais. E aí eu comecei a criar esses artifícios. Né? Eu costumo dizer, né, na segunda dica que eu dou para esse processo de cura, que a Bíblia diz que se nós somos novas criaturas, o velho homem morreu. Então, são obras novas, né? São atitudes novas. Então, se eu quero ser curada por Deus, não tem como eu ouvir Nirvana. Se eu quero ser curada por Deus, não tem como eu ler textos que eu sei que vai me lembrar pessoas que me machucaram. Então, eu comecei a mudar. Se eu sei que eu tenho a necessidade, porque eu tinha necessidade de ficar sozinha, eu virei para minha mãe e falei, não me deixa mais sozinha. Mudar os hábitos, né? Então, hoje em dia, eu tenho esses cuidados. Que eu gosto de ficar sozinha. Eu amo estar sozinha. Eu também gosto de ficar sozinha, Amo. confesso. Mas os surtos em mim acontecem quando eu estou sozinha. Então, eu prefiro hoje ficar perto de alguém. E quando eu estou sozinha, eu estou em contato aqui com alguém. Ah, você hoje não fica sozinha mais? Eu fico assim, exemplo. Eu estou morando agora em Guarujá, em São Paulo. Meu esposo vai trabalhar, eu fico sozinha em casa. Mas eu não estou sozinha. Consegue entender? Entendi. Não estou sozinha. Entendi. Deus, qualquer coisa, amor, preciso conversar, eu ligo para alguém, não estou sozinha. Então, eu comecei a mudar hábitos. As músicas que eu ouvia, parei de ouvir, o que eu lia, porque eu gosto de escrever, então eu leio muito. Então, as coisas que eu lia, que me fazia muito mal, parei de ler. As coisas que eu assistia, parei de assistir. Então, eu comecei a mudar. Uma das coisas que Deus me cobrou era esses piercing de pressão que eu tinha. Maquiagem preta, assim, que eu tinha muita. Deus mandou eu jogar tudo fora. Nossa, amiga, eu tinha gastado R$100 em Caxias. Comprando essas coisas. R$100. R$100. Batom preto, tudo. Joguei tudo fora. E não joguei no meu lixo, que Deus me conhece, né? Daqui a pouco vai estar lá, Deus falou assim pra mim, você vai lá na consagração da sua igreja, joga no lixo de lá, que tem como você voltar. Eu joguei. Porque eu entendi o que Deus estava me dizendo. Se você quer viver uma nova vida, você precisa ter novos comportamentos. Sua fala precisa ser diferente, sua postura precisa ser diferente. Você está em outro patamar agora. E é difícil. Porque a tua carne acostuma com o erro. Né? É difícil quebrar costume.